Há um princípio que é mais do que um princípio, um mandamento do Senhor que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas não é ensinar apenas no quadro negro, mas é ensinar com a vida. Eu lembro da Ana pequenininha, onde eu ia, levava a Renata sozinha, muitas vezes não tinha ninguém para ajudar em casa. O André, ele já era mais complicado um pouco, porque você vê o André, o Dedé de hoje, mas devia vê-lo com 5 aninhos. E ele fazia eu passar cada aperto, gente, porque ao mesmo tempo que íamos celebrar um casamento, tinha também sepultamento. E um dia eu estava dirigindo um culto fúnebre, estava lá o caixão, e cheio de gente, todo mundo chorando, e de repente o André pendura na alça do caixão e começa a sacudir o caixão. Ah, se não tivesse ali um diácono naquela hora. Da Mariana eu não vou contar não. Um dia, se ela passar por aqui, ela vai contar. Tome sua Bíblia, levante-a mais alto que você puder. Levante, olhe para a pontinha dela. Olhe para a pontinha dela. Repita comigo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, transforme essa declaração em realidade nos nossos corações. Que a Tua palavra nos console, nos edifique, nos exorte, mas que possamos sair por aquelas portas hoje, amando mais o Senhor e o projeto que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 3. Eu queria dividir com vocês algo que é fundamental na nossa caminhada com o Senhor, que é exatamente para que serve o Evangelho. Para que serve o Evangelho? Por que estudamos? Por que lemos? Por que decoramos? Para que serve o Evangelho? É verdade que a nossa fé, ela não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com o Senhor. É a nossa intimidade com Ele. É o nosso chamado. Deus criou o homem, não foi porque Deus queria fazer do homem marionete, ficar como... Não. Deus queria caminhar com o homem. No jardim do Éden, Deus passeava com o homem. E passear é como namorar, andar junto, de mãos dadas, é carinho. Deus não criou o homem para usar o homem. Deus criou o homem para o louvor da sua própria glória. Ou criou a sua própria imagem. Alguém que poderia corresponder ao que Deus é. Muitas vezes tem pessoas que têm tanta dificuldade de conhecer Deus. Alguns oram assim: ó Deus grande, magnânimo, poderoso. Alguns até mudam de voz para falar com Ele. Mas nós somos filhos. Nós somos filhos. Ana Paula desse tamanho, de vez em quando eu a coloco no colo. O Dedé é maior do que eu coloco no colo. A Mariana, se deixar, eu coloco o Felipe no meu colo, mas ele não deixa. É intimidade. Jesus veio. E veio igualzinho a mim e a você. Deus se encarnou
exatamente para que as pessoas pudessem conhecer Deus. E Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras. E ele diz: não sou eu que estou falando, mas é o meu Pai. É o meu Pai. Deus não nos deu a Bíblia só para estudá-la, mas através dela, a palavra diz: examinai as Escrituras, porque vós julgais nelas a vida eterna, e elas são que testificam de mim. Mas a vida eterna não é uma quantidade de vida, de dias, meses, semanas, anos e séculos. O Senhor disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é simplesmente quando você pensa na Nova Jerusalém, tudo aquilo é tudo tão glorioso. Há uma promessa que afirma que nem nossos olhos viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nem chegou ao nosso coração o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Não é simplesmente só para aqueles que o servem. Porque tem pessoas que servem com cara feia. Tem pessoas que servem por obrigação. E tudo que é feito simplesmente por obrigação perdeu todo sentido. Eu sou muito beijoqueiro. Ana Paula é. A Renata é menos do que eu um pouquinho. Vocês viram aqui, né? Mas imagine beijar a esposa por obrigação. E ela fala: olha, se você comportar direitinho, deixa você me dar 3 beijos. Não é assim. A nossa relação com Deus é uma só. O que Jesus Cristo veio fazer foi reconciliar o homem com Deus. O que o homem perdeu no jardim do Éden foi exatamente perder o quê? A comunhão com Deus. Logo depois do pecado, o que o homem fez? Se escondeu de Deus. Não é que Deus não soubesse que ele estava escondido, porque Deus contempla tudo. Mas ele gritou: Adão, onde estás? Não era que Deus não estivesse vendo onde ele estava. Deus sabia. Não era que Adão falasse: olha, estou aqui. Não, Deus sabia. E ali começa todo o propósito de Deus. Toda a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é essa boa notícia, que o Senhor nos ama. E a palavra diz que o amor dele nos constrange. O que é constranger? É você receber alguma coisa que você sabe que não merece. Graça é isso. É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Nós vivemos pela graça. Só isso. Graça é tudo o que eu preciso, mas eu não mereço. Nos evangelhos, em toda a Bíblia, nós vamos encontrar homens e mulheres que fizeram tanto pelo Senhor. Pessoas apaixonadas. Mas quando eu leio o texto aqui, bem pequenininho, em Marcos 14, a partir do versículo 3, existe aqui um episódio que brota de uma forma muito grande para nós colocarmos em prática. Diz assim, Marcos 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura.
Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Se de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento, nós tivéssemos só esse episódio narrado aqui, nós teríamos todo o coração do Senhor. Jesus termina dizendo, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus não diz para nós pregarmos sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Davi, sobre todos os grandes homens de Deus. Mas essa mulher, nem o nome dela está aqui. O único personagem que ele disse, onde o Evangelho for pregado, o que ela fez tem que ser contado. Tem que ser contado. Em qualquer lugar, onde o Evangelho for pregado, o que ela fez tem que ser contado para a memória sua. O que essa mulher fez? Aqui o texto começa dizendo, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, leproso. Mas com certeza ele não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, ele não podia estar nem dentro de casa. Nem dentro de casa. Ele tinha que andar junto com outros leprosos, e se aparecesse alguém na direção dele, ele tinha que gritar assim, abra o caminho para o leproso, abra o caminho para o leproso. Eles eram apedrejados, viviam solitários, não abraçavam ninguém, comia restos. Mas esse homem chamava-se Simão, o leproso. Pelo contexto, a gente pode perceber que era um homem relativamente rico, um homem de muitas posses, para poder oferecer uma festa tão grande como ele estava oferecendo. Mas com certeza, ele não era mais leproso. Se existe algo que enche o nosso coração, e é o coração do Senhor, é a gratidão. Gratidão. O Senhor nunca vai ficar maior se formos gratos a Ele, ou Ele vai ficar menor se não formos. Nós é que ficamos maiores ou menores. Esse homem deu uma festa, e uma grande festa, e convidou Jesus. Jesus tinha 32 para 33 anos. Eu tenho 73. Eu vejo Jesus assim belo, bonito. Jesus brincava com os meninos. Se fosse hoje, os meninos jogando uma pelada, ele diz, chuta para mim. Alguns acham que Jesus tinha asinha, era coisa diferente. Não. Ele foi convidado para a festa. E ele foi. E diz aqui o texto, que naquele instante ali na festa, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o bálsamo, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alabastro é uma madeira não é pedra, e faziam ela ficar bem fininha, bem fininha, bem fininha, e bastava um toque, que aquilo quebrava. Essa mulher não disse uma palavra, nenhuma. Diz assim, veio uma mulher, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Quando ela fez isso, aquele perfume encheu o ambiente. Não sei quantas pessoas estavam ali, mas deviam ser muitas. Aquele ambiente ficou tão cheio, tão impregnado de um odor tão suave, um perfume.
E quando contemplaram aquilo, sentiram o perfume, e diz aqui o versículo 4, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Procure olhar Jesus ali, o perfume derramado sobre ele. Ele ali, eu não sei qual foi a reação dele, quando o perfume caiu sobre ele, todinho. E os que estavam em volta, todos ficaram indignados. Eu não sei se você já viu um judeu, um árabe indignado. Fuja deles. Eles xingam. Eles esbravejam de uma forma terrível. Ficaram indignados. Sabe o que é isso? Todos à festa voltaram para aquela cena e todos falavam assim, por que esse desperdício de bálsamo? Essa é uma palavra que fere muito, porque desperdiçar o que é? É dar alguma coisa de muito valor por alguma coisa de pouco valor. Você estando aqui hoje à noite, talvez o seu vizinho do apartamento do lado, quando vê você vindo para a igreja, você podia estar assistindo hoje o Fantástico, não sei o quê, enchendo a cabeça de porcaria, de tanta coisa. E diz, coitado, está indo para a igreja. É um desperdício. Quando você em amor entrega ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, como ouvimos, alguns dizem, é um desperdício. Quando você, de uma forma tão grande, amando o Senhor, realizando a vontade dEle, os outros dizem, é um desperdício. Ele não é digno disto. Ele não merece isto. A crise, ela não desenvolve a nossa fé. Não desenvolve o nosso caráter. A crise revela a nossa fé. Revela o nosso caráter. Para que esse desperdício? E Jesus ali, em silêncio. Ele o alvo de toda aquela confusão ali, porque ela derramou o perfume exatamente sobre ele. E diz aqui o texto, mas Jesus disse, enquanto todos estavam murmurando contra ela, mas desse murmurar, diz assim, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Sabe o que é molestar? É empurrar de um lado para o outro. É como diz lá em mim, dar um cascudo. Por que a molestais? Ela se tornou alvo de pancadaria pelo que tinha feito. Por que a molestais? E o Senhor diz assim, ela praticou boa ação para comigo. Muitas vezes nós achamos que a boa ação é apenas ir lá para o leprosário, isso e aquilo outro. A boa ação é aquela que nós fazemos ao Senhor. É aquela que nós fazemos a Ele. É verdade que nós vamos até lá, porque o Senhor disse, olha, tudo que você fizer a um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Se ela tivesse derramado o bálsamo, ou não tivesse derramado o bálsamo, Jesus era o mesmo. Jesus nunca vai ser maior ou menor do que Ele é. Nós é que ficamos maiores ou menores diante dEle. E no meio daquilo tudo, dessa confusão tão grande, Jesus diz, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiser podeis fazer-lhes bem, mas a mim
nem sempre me tendes. E ele coloca, diz, ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Esse é o momento que Jesus fala da sua própria morte. A única pessoa que ungiu Jesus foi ela. Se ela não tivesse derramado aquele perfume sobre ele, a oportunidade teria passado. Ele disse, ela antecipou-se. Eu não sei quanto tempo de relógio, de dias, desse episódio até a crucificação dele. Mas ninguém tinha derramado um perfume sobre ele. Ninguém tinha ungido ele. Derramado aquele perfume. Ela disse, ela antecipou-se. Você pode dar presente no dia de aniversário de qualquer pessoa. Mas o presente que ele nunca vai esquecer é aquele que você dá antes do dia do aniversário. Porque você não esquece. Não esqueceu dele. Foi na frente. Ela antecipou-se a ungir-me. Ele coloca aqui, para a sepultura. Por isso ele diz, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O único personagem da Bíblia, não tem outro, que ele disse, olha o que ele fez, vocês devem fazer. Eu não sei como que terminou esse banquete. Mas para nós, essa palavra deve ficar assim, muito forte dentro de nós. Não é desperdício. Nunca se esqueça disso. Desperdício. Desperdício. Ele é tudo na nossa vida. Há um corinho muito antigo que diz, ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ana Paula nunca me convidou para gravar um CD com ela. Mas se perguntar quem lá em casa canta mais o dia inteiro, sou eu. Ela fala que eu sou desafinado. Eu vejo o Dedé cantando, a Renata tem uma voz lindíssima, a Mariana canta, até os menininhos cantam, os netinhos. Mas vamos cantar então? Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Só as mulheres, fiquem em pé, só as mulheres. Tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo
Agora os homens em pé, as mulheres de joelho. Ah, não, sentada. Olha os homens, hein? Tudo pra mim, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Vamos ficar em pé todas agora. A foto está ela beijando os pés do Senhor. Mas com certeza, quando o perfume é tanto, vem para os pés. Eu quero agradecer tanto ao Pai por vocês aqui na igreja, cada um. O carinho que vocês têm pelo Gustavo, pela Ana Paula, pelo Isaac, pelo Beni. Como pai, como sogro, como avô, traz no meu coração assim uma paz muito grande. O pastor é pai, é referência apenas. Somos gente igual a todos vocês. Amamos o Senhor e queremos ver a terra cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse começo já tem frutificado tanto, mas é só o começo. Algumas pessoas perguntam, pastor, quando o senhor vai aposentar? Eu digo, eu nunca vou aposentar. Eu tenho sonhos para viver até 100 anos, mas eu só tenho um dia para viver. Só um. Nós só temos um dia para viver. E quando a gente compreende que só tem um dia para viver, você passa o dia todinho sem pecar. Não, sério. Você não dá um grito, você não fala uma mentira, entende? Você passa o dia inteirinho, uma vida leve. Satanás fica bravo com isso. Mas viva assim. Este é o dia que Deus fez. Quando você acorda, você proclama, esse é o dia que Deus fez. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nele, eu vou aproveitar as oportunidades. O Senhor diz que nós somos o sal da terra. O sal não precisa falar nada, é silêncio. Mas a virtude do sal ele conserva. O sal dá gosto. O sal tem um poder terapêutico, cura. Quando a Ana Paula machucava, a gente põe água com sal. Mas a virtude tão simples a gente esquece. Que o sal provoca sede. Come um bacalhau lá de Portugal, bem salgado, bem salgado. Você vai beber água o tempo todo. O sal provoca sede. Aonde você está, as pessoas olham, o que ele tem? O que ele tem? O que ele tem que eu não tenho? Quando vem a sua família, quando você vê a paz, porque muitas pessoas acham que a pessoa converteu, ele só para de fumar, para de beber, para de adulterar. Não é isso não, tudo isso acontece, mas ele é o sal. O seu local de trabalho, as pessoas olham para você e dizem, como que ele é diferente? Até o rosto é diferente. Olha para o irmão que está ao céu, para não ficar nem constrangido, um homem olha para um homem, uma mulher olha para a mulher. Lá na igreja a gente sempre faz assim, até orar é homem com homem, mulher com mulher. Então, olha para um homem, olha para um homem, vai dar uma olhadinha para ele.
Tá vendo? Sabe que é isso. O nosso chamado é esse de sermos sal, que provoca essa sede. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, chega cantando, sabe? Chega resmungando, chega alegre. Chega alegre. Aqui nos Estados Unidos tem muito perfume, passa perfume. Jesus gostava de perfume. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Fique cheiroso, sabe? Fique cheiroso, não é só as mulheres ficar cheirosas, não. Os homens. O que eu quero falar para os irmãos no mundo espiritual, entendam isso. Não é desperdício. Não é desperdício. Amar o Senhor não é perda de tempo. Amar o Senhor não é perda de tempo. Amar o Senhor. É pena que hoje as pessoas têm tanta confusão na cabeça, que muita gente só tem doutrina na cabeça, mas não tem relacionamento com Jesus. É gente que diz, não, o dia de adorar a Deus é sábado. Outro diz, não, o dia de adorar a Deus é sexta-feira. Não, o dia de adorar a Deus é domingo. Compreende? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não é nada disso, querido. Tem gente que é cheio de doutrinas e mais doutrinas. Mas a doutrina serve apenas como... Eu creio que quando foi construído isso aqui, deviam ter andaimes aqui dentro. Depois que ficou pronto, o andaime tirou. Você tendo Jesus, você tem tudo, filho. Mas você pode ter toda a doutrina de Jesus e não ter Jesus. É o relacionamento com Ele. É o relacionamento. Quando Jesus confrontou Pedro, Jesus já sabia que Pedro tinha feito aquela bobagem. Jesus só disse assim para ele: Pedro, você me ama? Só isso. Jesus não disse assim: Pedro, por que você fez essa bobagem? Jesus só perguntou: Pedro, você me ama? Você me ama? Uma série de palavras ali que são trocadas. Ele saiu e chorou depois amargamente. Aproveite a vida. Aproveite a vida. Aproveite o momento. Aproveite hoje. Aproveite hoje intensamente. E amanhã, ao acordar, que você possa proclamar: este dia Deus fez. Eu vou me alegrar, vou me regozijar. Você não vai ter tempo nem para pecar quando você está vivendo a doce comunhão com Ele. Os outros aqui, todos de cara amarrada, cara feia, indignados. Por que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. 300 dias de trabalho, dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Não viva por aquilo que as pessoas dizem de você, mas por aquilo que Deus diz de você. E caráter é o que você é quando você está sozinho. Quando ninguém te vê, é você e o Senhor.